Hoje é dia de Copa Libertadores da América no Maracanã e o bicho vai pegar pro lado do Independiente Medellín. Na moral, eu nem consegui dormir direito pensando nessa partida de logo mais às 21 horas e 30 minutos porque o manto sagrado pesa. E quando a torcida resolve jogar junto não tem pra ninguém. O papo aqui é reto e sem curva, porque o Flamengo do técnico Leonardo Jardim entra em campo com a obrigação de amassar os caras e mostrar quem manda no continente. Vê se pode uma coisa dessa. A gente sabe que a competição é traiçoeira, mas o nosso elenco hoje é coisa de maluco e a expectativa para ver o Maracanã fervendo é gigante. Eu sinto aquele cheiro de decisão no ar e a ansiedade está batendo no teto porque ganhar hoje significa dar um passo gigantesco na classificação e consolidar esse trabalho que o Jardim está tentando implementar com essa mentalidade mais ofensiva e europeia. A gente olha para o gramado e vê nomes como Lucas Paquetá e Arrascaeta e já imagina o estrago que esses caras podem fazer hoje à noite. Mas antes de eu entrar no detalhe tático dessa batalha e falar sobre quem vai para o sacrifício e quem fica de fora, eu preciso te contar que tem uma movimentação de bastidor que vai deixar muita gente de queixo caído. Daqui a pouco eu vou te revelar os detalhes de uma contratação que ninguém estava esperando e que o Flamengo está por detalhes de fechar. Mas antes a gente precisa analisar o que está acontecendo no Ninho do Urubu agora de manhã. O técnico Leonardo Jardim marcou um treino para agora cedo e o negócio é o seguinte: a atividade vai ser aberta para a imprensa e nós vamos estar lá de olho em cada movimento. É fundamental entender como os jogadores que estavam no departamento médico estão reagindo porque a gente precisa de força máxima. A notícia boa é que o espanhol Saúl Ñíguez e o Everton Cebolinha já estão treinando com o grupo de forma intensa. Na moral, ter o Saúl de volta no meio de campo dá uma elegância e uma segurança que poucos jogadores no mundo conseguem dar. O cara tem uma leitura de jogo absurda. E o Cebolinha, quando está bem fisicamente, é aquele ponta que tira o sono de qualquer lateral direito. A dúvida que fica no ar e que o Jardim vai ter que decidir nas próximas horas é se eles já começam jogando hoje contra o Independiente Medellín ou se ficam como opções de luxo no banco de reservas para entrar no segundo tempo e mudar a dinâmica da partida. Vocês têm ideia do peso dessa notícia? Ter esses dois à disposição muda completamente o patamar do time. Se o Cebolinha estiver com aquela arrancada em dia, o lado esquerdo do Flamengo vira um corredor de alta velocidade. Mas olha só, se eles não jogarem hoje, a tendência é que o retorno triunfal aconteça no domingo contra o Bahia. O mesmo vale para o Jorginho, que ainda está fazendo um trabalho específico na academia para fortalecer a musculatura. É aquele cuidado necessário para não perder o jogador por mais tempo, coisa de profissional que sabe o que está fazendo. A tendência é que essa semana ele já vá para o campo fazer a transição e se torne uma opção real para o final de semana. Agora, sobre o Eric Pulgar, o buraco é mais embaixo. O chileno está com uma lesão chata no ombro e vocês sabem como é a articulação, né? É um processo lento e doloroso, e o ombro é fundamental para o equilíbrio do atleta e para as disputas de corpo. Tomara que o departamento médico consiga recuperar o Pulgar o quanto antes porque ele é o nosso cão de guarda ali na frente da zaga. Mas voltando ao jogo de hoje, o Leonardo Jardim deve mandar a campo o que tem de melhor. Eu aposto em um Flamengo agressivo desde o primeiro minuto, usando muito bem as subidas do Danilo e do Emerson Royal, ou até do Ayrton Lucas, se ele optar por mais profundidade. O time precisa ter paciência para furar o bloqueio dos colombianos, que certamente virão para jogar por uma bola. Será que o Jardim tem noção de que a torcida não vai aceitar nada menos que uma vitória convincente hoje? A pressão no Maracanã é um combustível, mas também pode ser uma faca de dois gumes se o gol demorar a sair. Eu quero ver o Pedro lá na frente sendo o matador que a gente conhece, recebendo bolas limpas do De La Cruz e do Arrascaeta. Essa dupla de uruguaios é o motor do nosso time e quando eles estão inspirados é impossível segurar. E por falar em motor e em peças que compõem o elenco, daqui a pouco eu vou detalhar a situação do Loran que está voltando da Itália e o que o Flamengo pretende fazer com ele, mas antes eu preciso desabafar sobre essa palhaçada que a Confederação Brasileira de Futebol está querendo implantar. O papo é sério e atinge diretamente a nossa liberdade de reclamar do que é injusto. O Rafael Zarco trouxe a informação de que a CBF quer colocar um ponto final na cultura de reclamação contra a arbitragem.
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva está prometendo punições pesadíssimas para quem usar palavras como roubo ou assalto para descrever os erros absurdos que a gente vê rodada após rodada. Vê se pode uma coisa dessa. Agora querem amordaçar os dirigentes, os técnicos e os jogadores. Na minha opinião, isso é uma tentativa clara de esconder a incompetência de quem apita. Em vez de melhorar o nível da arbitragem e profissionalizar os caras de verdade, eles querem punir quem reclama. Papo reto, por que o árbitro não passa pela zona mista depois do jogo para explicar as decisões que tomou? O jogador erra um gol feito e tem que dar entrevista. O técnico escala mal e tem que se explicar na coletiva. O juiz vai lá, faz uma lambança, muda o resultado de uma partida e sai de fininho sem dar uma palavra. Isso está errado e todo mundo sabe. Se o cara faz parte do espetáculo, ele tem que ser cobrado como todo mundo. É muito fácil querer implementar o rigor da lei para quem está com o sangue quente, depois de ser prejudicado em campo, enquanto os árbitros continuam protegidos em uma redoma de vidro. A ideia da CBF é colocar isso em prática ainda neste campeonato brasileiro, e eu quero só ver o tamanho da confusão que isso vai gerar. Mas mudando um pouco de assunto e voltando para o que interessa ao torcedor que quer ver o time forte, vamos falar de mercado da bola. Eu sei que a janela de transferências só reabre no dia 20 de julho, mas o Flamengo não para um segundo e a diretoria está trabalhando nas sombras para reforçar o grupo do Jardim. E a notícia que surgiu agora e que pegou todo mundo de surpresa é sobre a contratação do volante Pedro Henrique, de apenas 18 anos, que joga no profissional do Paysandu. O Flamengo já tinha tentado uma vez e o negócio não andou porque o moleque tinha o sonho de ir direto para a Europa. Mas o cenário mudou e o rubro-negro voltou com tudo para cima dele. O negócio está muito perto de ser fechado por 3 milhões de reais por 85% dos direitos econômicos do jogador. O projeto é o seguinte: ele vem para assinar por 3 anos e inicialmente vai integrar o time sub-20. É exatamente o mesmo caminho que o Mateuzinho e o Wesley fizeram saindo de times menores e ganhando casca na nossa base antes de explodir no profissional. Essa contratação é estratégica porque o Pedro Henrique é visto como uma joia rara e seria a maior venda da história do Paysandu. O moleque já aceitou o desafio e entendeu que o Flamengo é a maior vitrine do mundo. Imagina só o potencial desse garoto sendo lapidado pelo Leonardo Jardim daqui a alguns meses? É um investimento para o futuro, mas que pode dar retorno muito antes do esperado. E por falar em retorno, a situação do Loran na Itália foi definida e o desfecho não foi o que o jogador esperava. O Pisa já comunicou oficialmente ao Flamengo que não vai exercer a opção de compra. O moleque foi para lá em setembro do ano passado com uma expectativa enorme, mas a verdade é que ele não conseguiu entregar o que os italianos queriam. O contrato previa uma obrigação de compra de 4 milhões de euros se ele jogasse pelo menos 50% das partidas e se o Pisa permanecesse na primeira divisão da Itália. O problema é que o Pisa vai ser rebaixado e o Loran não atingiu a meta de jogos. Com isso, o empréstimo se encerra e ele volta para o Flamengo assim que acabar a temporada europeia agora no meio do ano. Agora fica a pergunta: o que o Leonardo Jardim vai fazer com o Loran? Será que ele tem espaço nesse elenco recheado de estrelas como Lucas Paquetá, Arrascaeta e Jorge Carrascal? O Loran é talentoso, mas vai precisar de muita humildade para reconquistar o seu espaço aqui. O Flamengo recebeu 500 mil euros pelo empréstimo e agora recebe o jogador de volta sem gastar nada. É mais uma peça para o Jardim avaliar se vale a pena utilizar ou se vai servir de moeda de troca para futuras negociações quando a janela abrir em julho. Coisa de maluco pensar como o futebol dá voltas e como as oportunidades precisam ser agarradas com unhas e dentes. O foco total agora é o Independiente Medellín, porque a Libertadores é a nossa obsessão e o Maracanã hoje tem que ser um inferno para os adversários. Eu quero ver o Léo Ortiz e o Léo Pereira imbatíveis lá atrás, dando segurança para o Rossi, que vive uma fase espetacular debaixo das traves. O meio de campo com De La Cruz e Paquetá tem que ditar o ritmo e o Pedro tem que cheirar a gol o tempo todo. O manto sagrado exige suor e sangue em cada dividida, e eu tenho certeza de que o grupo está fechado com o Jardim para buscar essa vitória que é fundamental. A gente sabe que o caminho é longo e que os desafios são muitos, mas o Flamengo de 2026 foi montado para ganhar tudo. Ter jogadores do nível de um Emerson Royal, de um Danilo e de um Saúl Ñíguez mostra a ambição desse clube.
E olha que eu nem falei ainda de todas as possibilidades que podem surgir em julho, porque a diretoria está monitorando grandes nomes no mercado europeu que podem chegar para dar aquele toque final de qualidade. Mas vamos focar no hoje, vamos focar no Maracanã e no grito da torcida que não para um segundo. Eu vou ficando por aqui porque o dever me chama no Ninho do Urubu para acompanhar esse treino aberto e trazer todas as novidades para vocês. Mas antes eu queria fazer um pedido na humildade. Se você está aqui comigo e gosta desse papo reto de torcedor para torcedor, verifica se você está realmente inscrito no canal. Às vezes o sistema tira a inscrição da gente sem avisar, então dá uma olhada no botão abaixo e se não estiver inscrito, clica aí e ativa o sininho das notificações. Deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho, porque aqui a gente vive o Flamengo 24 horas por dia. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de sempre. A gente se vê a qualquer momento com mais informações do clube mais querido do mundo. Valeu, nação, tamo junto e vamos pra cima deles, Mengão, porque hoje o Maraca vai tremer e a vitória é nossa. Se inscreve aí no canal e até a próxima.